Você sabia que os alimentos que você come podem estar prejudicando seus rins? A verdade é que muitos itens comuns em nossa casa podem causar danos silenciosos à saúde renal. Neste vídeo, vamos explorar a relação entre alimentação e saúde dos rins. Vamos descobrir quais são os 8 itens comuns em sua casa que podem estar prejudicando seus rins. Como sua dieta exerce um impacto significativo na saúde renal. Essas informações são fundamentais para aqueles que buscam preservar a saúde renal ou gerenciar condições já existentes. Não perca as valiosas dicas e estratégias dietéticas ao longo do vídeo para proteger esses órgãos cruciais. Vamos desvendar os impactos ocultos das escolhas alimentares diárias em nossos rins até o final. Carnes processadas. Em primeiro lugar, consideramos como carnes processadas aquelas que passaram por métodos de preservação, como defumação, cura ou adição de conservantes. Exemplos comuns incluem bacon, presunto, salsichas, cachorro-quente, salame e embutidos. Esses tipos de carnes podem afetar adversamente a saúde renal por várias razões. Primeiramente, as carnes processadas têm uma concentração elevada de sódio. O sódio é um mineral crucial para manter o equilíbrio de fluidos no corpo. No entanto, o consumo excessivo de sódio pode resultar em retenção de líquidos, inchaço, pressão arterial elevada e aumento do estresse nos rins. Com o tempo, isso pode causar danos significativos aos rins. Indivíduos com doença renal são aconselhados a limitar a ingestão de sódio a menos de 2.000 mg por dia, mas uma única porção de carne processada pode conter até 1.000 mg ou mais. Além disso, as carnes processadas são ricas em fósforo, outro mineral que pode tornar-se desafiador para os rins danificados filtrarem eficientemente. Como discutido anteriormente, isso pode levar a complicações na função renal. Adicionalmente, as carnes processadas contêm níveis elevados de proteína animal, gerando quantidades substanciais de ácido no sangue. Esse aumento de acidez pode potencialmente prejudicar os rins, levando a uma condição conhecida como acidose. Para aqueles com doença renal, é aconselhável limitar ou evitar ao máximo o consumo de carnes processadas. Em vez disso, sugerimos optar por carnes magras, frescas ou congeladas, que não passaram por processos de conservação ou aromatização. Escolhas mais saudáveis incluem peito de frango, filé de peixe, lombo de porco ou lombo de vaca. Essas alternativas oferecem os benefícios nutricionais da carne sem os altos teores de sódio, fósforo e ácido associados às carnes processadas. Refrigerantes. Muitas pessoas apreciam uma lata de refrigerante, frequentemente considerando-a um mimo inofensivo. No entanto, é crucial perceber que essas bebidas podem conter aditivos de fósforo, representando um risco para a saúde renal. O fósforo, um mineral essencial para a formação de ossos e dentes robustos, torna-se uma preocupação para aqueles com doença renal. Os rins saudáveis regulam os níveis de fósforo no sangue, mas os rins doentes enfrentam dificuldades nessa tarefa. O excesso de fósforo pode resultar na retirada de cálcio dos ossos, potencialmente depositando-o em outras partes do corpo, como vasos sanguíneos, coração e pulmões. Esse processo pode contribuir para o bloqueio das artérias, aumentando o risco de doenças cardíacas e derrames. Surpreendentemente, optar por versões sem cafeína ou dietéticas desses refrigerantes não diminui o risco. O ponto principal não está no teor de cafeína ou açúcar, mas nos aditivos de fósforo usados para realçar sabor e cor. Esses aditivos são absorvidos mais rapidamente pelo corpo do que o fósforo natural encontrado em alimentos, como carne, laticínios ou feijão. Então, quais são as alternativas mais saudáveis para aqueles com doença renal? A água é uma excelente escolha, auxiliando na hidratação e na eliminação de toxinas do corpo. Refrigerantes transparentes, como Sprite, também são preferíveis, pois geralmente contêm consideravelmente menos fósforo do que suas contrapartes mais escuras. Carne vermelha, que engloba opções como carne bovina, cordeiro e porco, e é uma escolha popular de alimento rico em proteínas. No entanto, é crucial notar que ela também é rica em ácidos que colocam pressão adicional sobre os rins. Quando os rins estão comprometidos, sua capacidade de filtrar esses ácidos diminui,
potencialmente levando a uma condição conhecida como acidose. Isso pode deteriorar ainda mais a função renal e causar outras complicações de saúde. O consumo elevado de carne vermelha também está associado a um risco aumentado de desenvolvimento de doença renal em estágio terminal, a forma mais grave de insuficiência renal, que requer diálise ou transplante. Um estudo com mais de 63 mil adultos em Singapura revelou que indivíduos que consumiam maior quantidade de carne vermelha tinham um risco 40% maior de desenvolver doença renal em estágio final, em comparação com aqueles que consumiam menos. Curiosamente, esse risco não estava associado a outras fontes de proteína, como peixe, ovos, laticínios e aves. Então, como proteger seus rins enquanto assegura uma ingestão adequada de proteínas? A solução está em optar por fontes de proteínas vegetais, como soja e legumes, que são pobres em ácido e ricos em fibras e antioxidantes, auxiliando na redução da pressão arterial, colesterol e níveis de açúcar no sangue, todos essenciais para a saúde renal. Para aqueles que desejam incluir carne na dieta, o peixe ou marisco são excelentes alternativas, pois são ricos em ácidos graxos ômega 3, que ajudam a reduzir a inflamação e melhorar o fluxo sanguíneo para os rins. Opções de aves como frango também são benéficas, sendo mais magras e com menor teor de gordura ácida em comparação com a carne vermelha. Abacates. Apesar de serem conhecidos por sua textura cremosa e benefícios nutricionais, eles podem não ser adequados para todos, especialmente aqueles com doença renal, devido ao seu alto teor de potássio. O potássio, um mineral crucial, desempenha um papel fundamental na regulação da pressão arterial, função nervosa e contrações musculares. Embora seja geralmente benéfico para a saúde, o potássio torna-se uma preocupação quando os rins estão comprometidos e não conseguem remover eficientemente o excesso desse mineral do sangue. Níveis elevados de potássio podem resultar em problemas graves de saúde, incluindo batimentos cardíacos irregulares, fraqueza muscular e, em casos extremos, parada cardíaca. A National Kidney Foundation recomenda que pessoas com doença renal limitem a ingestão de potássio a menos de 2.000 mg por dia. Para contextualizar, um único abacate de tamanho médio contém cerca de 690 mg de potássio, representando aproximadamente 35% da ingestão diária recomendada para pessoas com preocupações renais. Então, isso significa que os abacates devem ser completamente excluídos da dieta? Não necessariamente. Ainda é possível desfrutar de abacates com moderação. Ao observar cuidadosamente o tamanho das porções e equilibrá-las com outros alimentos com baixo teor de potássio, é possível incorporar abacates na dieta. Uma dica adicional para reduzir o teor de potássio é descascar e picar o abacate, em seguida, mergulhá-lo em água por 2 horas. Esse processo pode remover parte do potássio, reduzindo potencialmente seu conteúdo em até 50%. Após a imersão, basta escorrer a água e utilizar o abacate conforme desejado. Esse método proporciona uma maneira mais segura de saborear abacates para aqueles que monitoram a ingestão de potássio. Banana. As bananas são amplamente apreciadas pelo seu sabor doce e natureza satisfatória, mas também são ricas em nutrientes, especialmente em potássio. Este é um ponto crucial para quem tem doença renal, já que os rins danificados têm dificuldade em remover o excesso de potássio do sangue. Esse acúmulo pode levar à hipercalemia, uma condição caracterizada por altos níveis de potássio no sangue, prejudicial ao coração e aos músculos, podendo causar fraqueza, fadiga, náusea, batimentos cardíacos irregulares, ou até parada cardíaca. Portanto, é importante que pessoas com doença renal monitorem sua ingestão de potássio e evitem alimentos ricos nesse mineral, como bananas. Uma banana de tamanho médio contém cerca de 422 mg de potássio, representando mais de 20% do limite diário recomendado para indivíduos com doença renal. Se as bananas não são adequadas para a sua dieta, existem diversas alternativas de frutas com baixo teor de potássio, que ainda oferecem uma riqueza de vitaminas, antioxidantes e fibras. Algumas opções incluem maçãs, frutas vermelhas, uvas, abacaxis, melancia e pêssegos. Essas frutas podem ser uma parte deliciosa e segura de uma dieta favorável aos rins,
fornecendo nutrientes essenciais sem o risco de sobrecarga de potássio. Frutas secas. Na sexta posição, discutiremos as frutas secas, como passas, tâmaras, damascos, figos e ameixas secas, que são basicamente frutas das quais foi extraída a maior parte da água. Elas são opções populares de lanches e frequentemente utilizadas em sobremesas. Apesar de parecerem uma escolha saudável, nem sempre são a melhor opção para pessoas com doença renal ou diabetes. O motivo é que as frutas secas são fontes concentradas de açúcar e minerais, como o potássio. Por exemplo, meia xícara, aproximadamente 65 gramas, de damascos secos contém cerca de 755 miligramas de potássio, ultrapassando 30% do limite diário recomendado para indivíduos com doença renal. Além disso, as frutas secas são ricas em açúcares de digestão rápida, o que pode ser prejudicial para aqueles que gerenciam diabetes. Então, se você tem doença renal, quais frutas você pode consumir com segurança? Algumas frutas amigas dos rins e com baixo teor de potássio incluem maçãs, frutas vermelhas, uvas, limões, limas, abacaxis e melancia. Essas opções oferecem benefícios nutricionais, sem o alto teor de potássio ou açúcar presente nas frutas secas, tornando-as uma escolha mais segura para aqueles com preocupações renais. Espinafre. O espinafre é um vegetal de folhas verdes rico em nutrientes, contendo vitaminas A e C, ferro e ácido fólico. No entanto, é crucial observar uma advertência significativa, especialmente para indivíduos mais velhos. O espinafre é rico em oxalatos. Os oxalatos são compostos que, em algumas pessoas, podem contribuir para a formação de cálculos renais. Pedras nos rins são depósitos duros de minerais e sal que se desenvolvem no trato urinário, podendo causar sintomas como dor intensa, presença de sangue na urina, náuseas, vômitos e possíveis infecções. O tipo mais comum de cálculo renal é composto de oxalato de cálcio. Quando se consome alimentos ricos em oxalato, como espinafre, uma parte é absorvida pelo corpo e o restante é excretado na urina. Se a urina estiver excessivamente concentrada ou ácida, o oxalato pode se combinar com o cálcio, formando cristais que podem evoluir para pedras nos rins. Esse risco é mais elevado em pessoas com doença renal, uma vez que seus rins podem não filtrar de forma eficiente, resultando em níveis aumentados de cálcio e oxalato na urina. Estudos indicam que o espinafre pode aumentar significativamente os níveis de oxalato urinário, aumentando, assim, o risco de desenvolvimento de cálculos renais de oxalato de cálcio. Um estudo mostrou um aumento de 33% nos níveis de oxalato urinário ao consumir espinafre em comparação com uma dieta controlada. Isso significa que indivíduos com problemas renais devem evitar completamente o espinafre? Não necessariamente. O espinafre ainda pode ser incluído em uma dieta equilibrada, quando consumido com moderação. É crucial combiná-lo com outros alimentos de baixo teor de oxalato e ricos em cálcio para mitigar o risco. Exemplos de alimentos com baixo teor de oxalato incluem maçãs, uvas, cenouras, alface, repolho e couve-flor. Ao escolher cuidadosamente as combinações com o espinafre, é possível desfrutar de seus benefícios nutricionais, minimizando os potenciais riscos associados à ingestão elevada de oxalato. Tomates. Os tomates são reconhecidos pelo sabor suculento e pela versatilidade culinária, mas também apresentam altos níveis de potássio. Isso se torna uma preocupação significativa para indivíduos com doença renal, já que os rins comprometidos podem ter dificuldade em filtrar o excesso de potássio do sangue. Então, qual é o teor de potássio no tomate? É substancial. Um único tomate médio contém cerca de 290 mg de potássio. Nas formas processadas, a concentração é ainda maior. 1 xícara de molho de tomate contém aproximadamente 900 mg de potássio. E 1 xícara de sopa de tomate contém cerca de 700 mg. Isso significa que apenas uma porção de produtos à base de tomate, como molho ou sopa, pode ser responsável por quase metade da ingestão diária recomendada de potássio para alguém com doença renal. Então, é necessário eliminar completamente o tomate da dieta? Não necessariamente. Ainda é possível desfrutar do sabor do tomate com moderação.
Ao escolher tomates, opte por variedades frescas ou enlatadas sem adição de sal. Também é crucial estar atento ao tamanho das porções, limitando-se a 1/4 de um tomate fresco ou 2 colheres de sopa de molho ou pasta de tomate. Além disso, no caso de tomates enlatados, drená-los e enxaguá-los pode ajudar a reduzir parte do teor de potássio. Ao adotar essas precauções, é possível saborear o tomate sem afetar significativamente a ingestão de potássio, permitindo que ele ainda faça parte da dieta com segurança. Exploramos os 8 alimentos que podem agravar os danos renais, especialmente se você já está enfrentando os desafios da doença renal. É crucial lembrar que a ingestão diária de minerais como sódio, potássio e fósforo deve ser cuidadosamente adaptada à sua condição de saúde única, ao estágio da sua doença renal e ao seu plano de tratamento específico. Consultar seu médico ou nutricionista é essencial para determinar o equilíbrio certo para você. Algum desses alimentos faz parte regular da sua dieta? Você estava ciente do impacto potencial deles na saúde renal antes deste vídeo? Por favor, compartilhe suas experiências e pensamentos nos comentários abaixo. Seu feedback é inestimável para nós e para nossa comunidade. Obrigado por assistir. E vamos continuar esta importante conversa sobre como manter a saúde renal juntos.